Mudando de assunto, a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta os pulmões, embora possa atacar outros órgãos e sistemas. A tuberculose também, gente, é transmitida pelo ar por meio de tosse e espirro. A convivência com os doentes de tuberculose em ambientes fechados e com pouca ventilação favorece a transmissão dessa doença. É uma doença que tem cura desde que o tratamento seja feito até o fim. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos ou sistemas. Dr. Jander explicou quais os principais desafios no diagnóstico precoce e tratamento eficaz da tuberculose. O problema maior é que o paciente ele começa a manifestar os sintomas da tuberculose depois de um certo tempo que ele está infectado. E muitas vezes, quando ele vai procurar um auxílio médico, é porque a doença já está com muitos sintomas, né? Que são uma tosse crônica com mais de 3 semanas. Então, às vezes, o paciente vai procurar o médico com 3 meses. Aí já está com febre, muitas vezes está escarrando o sangue, está perdendo peso, está com a fraqueza. E nesse período aí, a doença está evoluindo, né? Muitas vezes, quando chega para fazer o diagnóstico, já tem uma tuberculose, quando é no pulmão, já está fazendo um buraco dentro do pulmão. Na pleura, muitas vezes está com derrame pleural extenso. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer o diagnóstico, é um diagnóstico aí que o paciente está com mais de 3 meses de sintoma. Muitas vezes ele não atina que aquilo ali pode ser tuberculose e não faz uma procura ao médico de uma forma mais precoce. O médico falou também sobre os grupos de maior risco para contrair tuberculose e o porquê eles são mais vulneráveis. Olha, é o pessoal que tem uma imunidade mais baixa. Isso está muito relacionado a uma alimentação mais fraca, né? Então, assim, com poucas vitaminas, não tem muita verdura, não tem muito suco. Então, o organismo ele fica mais fraco. Então, esses pacientes têm uma tendência a pegar a tuberculose, principalmente de uma forma mais grave. Aí nós podemos colocar aí os pacientes moradores de rua, os pacientes que ficam presos, né, os carcerários aí, eles têm uma chance maior de adquirir tuberculose, as pessoas que têm uma alimentação muito ruim, infelizmente o pessoal da classe mais pobre, que tem uma alimentação não muito adequada, tem maior chance. E além disso, tem os pacientes que têm uma baixa de imunidade. Então, o paciente HIV, ele tem uma chance maior. Os pacientes que têm insuficiência renal, paciente que tem problema de câncer, faz quimioterapia e que usam muitas vezes uma medicação que pode baixar a imunidade. Esses são os principais grupos que têm uma tendência maior a ter tuberculose. Ele relatou como podemos aumentar a conscientização sobre a tuberculose e reduzir o preconceito associado a ela. Uma campanha, né, sempre lembrando da tuberculose, né, principalmente os governos aí divulgar, as classes médicas, né, principalmente a pneumologia, os infectologistas, a clínica médica também, porque a tuberculose ela é uma doença que no Brasil a incidência é muito alta. A gente tem mais ou menos aí uma média de 75 mil casos novos por ano. E no Brasil morre-se mais ou menos 4.500 pessoas de tuberculose por ano. É considerado uma incidência muito maior. Tem alguns lugares na África e na Ásia a incidência é maior que a nossa, mas aqui ainda é muito grande. Então, assim, campanhas de divulgação falando sobre a tuberculose, falando quais são os principais sintomas, quando procurar uma ajuda médica, né? E a grande maioria dos pacientes, 95% dos pacientes, eles são curáveis. O tratamento ele é gratuito, ele é pelo SUS, você não consegue nem comprar a medicação, você tem que pegar no SUS, porque é o que a gente chama de tratamento acompanhado mesmo. O paciente vai lá, pega o remédio por um mês, no outro mês ele tem que pegar e o médico vai fazendo esse controle. Porque se a pessoa parar o tratamento no meio, essa tuberculose ela volta mais forte e muitas vezes vai ficar resistente ao tratamento. Aumenta a chance de óbito do paciente e essa resistência aí depois, em vez de tomar o tratamento básico com 4 medicações, vai ter que tomar 5, 6 e remédios muito mais fortes. Então a gente tem que divulgar mais, divulgar que a doença ela é tratável pelo SUS, não tem custo para o paciente e alertar as pessoas dos sintomas e, lógico, quando elas começarem a manifestar o sintoma, procurar um auxílio médico para fazer o diagnóstico mais precoce.